Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 1º de agosto. Começa agora mais uma edição do MPTV. Confira os destaques. Representantes de poderes de Mato Grosso se unem para apresentar a deputado federal os prejuízos que a população irá sofrer caso o projeto de lei complementar 257/2016 seja aprovado. E gestão de animais silvestres e condições do zoológico da UFMT pautam a atuação de procuradores e promotores de justiça em Mato Grosso. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. Nesta próxima sexta-feira, o Ministério Público de Mato Grosso fará a primeira reunião de trabalho para discutir a defesa da fauna silvestre no estado. E para mostrar que o problema é sério e realmente merece a atenção das autoridades, nossa equipe vai mostrar como funciona na prática a proteção a esses animais. Mato Grosso e seus 3 biomas, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Apesar de toda a riqueza natural, o estado enfrenta deficiências na preservação de toda essa biodiversidade. Um dos exemplos é a situação da fauna. É cada vez mais comum presenciarmos animais silvestres no meio urbano. Afinal, o território deles é invadido sem aviso prévio. São animais vítimas de atropelamentos, tráfico, desmatamento, entre tantos outros atos ilícitos. Para termos ideia, só nos primeiros 6 meses deste ano, 1.500 animais foram capturados pelos bombeiros e policiais militares. O zoológico da UFMT era até então o abrigo dessas vítimas, mas por falta de estrutura, está proibido de receber novos animais há 7 anos. Ele está embargado pela falta de licença ambiental. Precisa ter uma licença, ele precisa viabilizar o licenciamento ambiental dele. Eu sei que é um problema sério, né, de manter os animais em recintos particulares requer muitos cuidados, requer técnicos especializados que conheçam os animais da vida silvestre. Então, ele precisa entrar no procedimento de licenciamento dele para que a gente possa fazer juntos e fazer uma rediscussão do que vai ser feito com o zoológico. Então, primeiro, a UFMT precisa ter clareza se realmente vai querer ser licenciado. Hoje, a licença ambiental do zoológico não pode ser mais emitida pelo IBAMA, depois da Lei Complementar 140, ela é emitida pelo órgão estadual. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a SEMA, com a UFMT, pode viabilizar e analisar quais os critérios que são necessários para o cumprimento, para que possa viabilizar o licenciamento e o retorno imediato de desembargo. Este espaço surgiu na década de 70 para a criação de alguns animais em volta de uma represa artificial. Após alguns anos, o número de animais aumentou. O local passou a receber a demanda do IBAMA, PRF e de particulares, transformando então em um pequeno zoológico. E os gastos foram aumentando. Por mês, cerca de R$600 mil são destinados para despesas do zoológico, com alimentação, medicamentos e funcionários. Para a reitoria da universidade, o funcionamento é inviável, já que não recebe verbas para mantê-lo aberto. Aquele espaço não é adequado. Primeiro, porque ele é muito pequeno. Segundo, porque nós temos ali um problema de contaminação dos bairros circunvizinhos. Tanto o Jardim das Américas quanto Três Barras, eles colocam ali no córrego, né? Não é na UFMT, mas no córrego que faz parte do zoológico, os esgotos sem tratamento. Isso é um problema. Então, com isso, a minha preocupação de encontrar um meio de ter uma área mais adequada. Já conversei com o prefeito Mauro Mendes por 2 ou 3 vezes. Ele tem muito interesse em que esse zoológico ficasse no município num termo de cooperação, em que o município se responsabilizaria pela administração do espaço, a contratação de pessoal para o cuidado com os animais, e a UFMT se encarregaria dos estudos da pesquisa e toda a parte de acompanhamento à saúde dos animais, com a contratação dos veterinários, médicos e até com os remédios do hospital. São 900 animais de 60 espécies silvestres, entre répteis, aves e mamíferos.
muitas delas ameaçadas de extinção, como, por exemplo, a ariranha, o gavião real, o macaco-aranha, que, como outras, já se reproduziram em cativeiro no zoológico da UFMT. Além de ser um local para estudo e preservação de espécies, 6.000 pessoas passam aqui todos os meses para apreciar essas belezas. Eu já vi vários pássaros que eu nunca tinha visto na vida, né? Apesar de que no Rio Grande nós temos uma quantidade enorme, né? Mas aqui a gente viu vários e a gente tem, aqui no zoológico principalmente, a gente já viu vários espécimes, né? E eu acho que é interessante, né? Apesar de que o homem, né, está infelizmente destruindo. Essa proximidade, né? Já é o próprio Pantanal aqui, né? Isso nos enche os olhos, né? Nos faz entender que a natureza é nossa casa, né? Nós moramos na natureza, né? E a gente não pode depredar, a gente não pode estragar o que é feito por essa beleza inominável que chama-se natureza. Eu aqui nas férias, eu adoro vir aqui no zoológico. Para obter o licenciamento ambiental, a administração terá que apresentar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o cumprimento dos itens exigidos na Instrução Normativa do IBAMA, número 7 de abril do ano passado, que institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro. Atualmente, a situação estrutural dos recintos é a mais grave. Eles estão fora dos padrões exigidos pelo IBAMA. Essas instalações, por exemplo, não atendem ao quesito segurança. Aqui, barreiras físicas devem ser construídas com uma distância de 1,50 m para evitar o contato do público com o animal. Além da exigência do público externo, tem a questão da segurança dos animais e tratadores. No recinto das onças, grades e divisórias estão enferrujadas, mas várias outras medidas já foram tomadas. Muito dessas solicitações a gente já tem feito, então a contratação de uma médica veterinária que fica em tempo integral, a identificação eletrônica dos animais, a colocação de microchip, né? A abertura de prontuário individualizado, então toda a documentação dos animais, o atendimento da montagem, da estruturação e funcionamento de um ambulatório veterinário adequado dentro do zoológico também tem sido feita, a elaboração das dietas de cada espécie animal de forma correta, de acordo com as necessidades biológicas dela. Muitos ainda desconhecem a proibição de levar animais até o zoológico da UFMT e a procura é frequente. Tem pessoas que não têm esse conhecimento de onde levar, né? E aí existem aquelas situações que a pessoa encontrou atropelado, ou encontrou animal sadio em algum lugar, ou ela, a pessoa, quer se desfazer de um animal e tem receio de dizer e diz que encontrou, e algumas ainda procuram o zoo para entregar. Então a nossa orientação acaba sendo sempre essa. Se o animal está saudável, nós orientamos a procurar a SEMA ou o batalhão. Se o animal apresenta alguma lesão, comprometimento, está doente, foi atropelado, aí procura o hospital veterinário e lá eu tenho a equipe que atende e depois faz, né, o meio de campo com a SEMA para a destinação posterior. Como o estado de Mato Grosso não possui um centro de triagem, os animais que precisam de tratamento são encaminhados para o Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT. Após essa assistência, são levados para o batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental em Várzea Grande. CETAS, ele é fruto de um convênio, de uma parceria técnica entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. São eles que, é a própria SEMA, que mantém os CETAS mediante o trabalho dos nossos profissionais, policiais militares do Batalhão de Proteção de Polícia Militar de Proteção Ambiental. A gente conta com convênios das universidades, tanto a UFMT como da UNIC, por possuírem profissionais de medicina veterinária aptos a tratar os animais quando são produtos de acidentes ou outras patologias. Esse tamanduá-bandeira foi resgatado em Rosário Oeste após ser atingido por golpes de foice. Valente, como é chamado pelos profissionais, tem reagido bem ao tratamento. Quando estiver totalmente recuperado, será encaminhado para o batalhão ambiental. No caso de felinos, o CETAS recebe o animal até conseguir destiná-lo a outros locais parceiros, como o Instituto Mata Ciliar em São Paulo. Nessa situação está Gabi, a onça parda com apenas 6 meses.
O animal, se ele possui algum tipo de patologia, ele fica em quarentena com a gente aqui, né? E se sofreu algum acidente, ele fica até se recuperar. A gente vai observar se esse animal, de acordo com o parecer técnico de um profissional, tem condições de ser reintroduzido na natureza, e que é nossa missão principal é reintegrá-lo, senão ele fica disponível aqui para a guarda provisória. E esse trabalho conjunto precisa continuar. A Lei Complementar 140 de 2011 fixou normas sobre a cooperação entre os governos federal, estadual e os municípios. E diante do cenário dos números cada vez mais preocupantes que atingem a fauna silvestre, medidas emergenciais precisam ser tomadas. Uma das alternativas seria um olhar diferenciado para as ações de compensações ambientais. Então hoje, por exemplo, quem trafica uma ave silvestre, uma arara, um tucano, ele precisa fazer uma recuperação desse dano, que seria, uma possibilidade, seria o replantio de uma área suficiente para que aquela espécie se reproduza e complete o ciclo de vida dela. Por isso que é importante os centros de controle, que são os órgãos de controle, que é o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Ministério Público, ter parcerias de estudos também com a universidade, porque só a universidade pode nos dar a informação específica dos estudos das espécies, qual o tamanho necessário de cada espécie que é traficada, que ela precisaria para recuperar a reprodução dela, porque o que nós estamos vendo hoje na prática é o grande risco do Estado de Mato Grosso ser responsabilizado pela extinção das espécies aqui existentes. Veja agora como fica a programação na nossa agenda da semana. Nesta sexta-feira, à 13h, na sede das Promotorias de Justiça da capital, haverá a abertura do projeto Reeducação pelo Afeto. Nesta primeira fase, serão discutidos temas como dialogando sobre os modelos familiares e álcool e outras drogas, e o impacto para as famílias. Mais informações pelo telefone 65-3613-5174. E nos dias 8 e 9 de agosto, será realizado nas Promotorias de Justiça de Cuiabá o projeto MT Sem Fumaça. A programação é direcionada ao público escolar do ensino fundamental. Na oportunidade, eles serão orientados sobre o combate à poluição nos ambientes internos e externos. E no próximo bloco você vai conferir como foi a união de esforços de representantes de poderes que estão preocupados com a aprovação do projeto de lei 257/2016 pela Câmara dos Deputados. Não saia daí, o MPTV volta em instantes. Fumei 6 mil reais num final de semana. Perdi emprego, dinheiro, família. Perdi tudo. Me prostituí por R$2. Precisava vendo pó, vendo pedra, vendo a mãe. Passei a roubar pra comprar pedra. Perdi a identidade, deixei de ser gente. Eu não existo pra mais ninguém que gostou de mim. Não aguento mais essa noia. Quero morrer. Papo reto, pó, pedra e pasta destroem sua vida. Caso o projeto de lei complementar 257/2016, que deve ser votado esta semana na Câmara Federal, seja aprovado, quem depende da prestação dos serviços públicos no Brasil deverá sofrer os efeitos negativos da iniciativa. Em Mato Grosso, representantes de poderes se uniram para exigir participação de toda a sociedade nos debates que deveriam anteceder a aprovação da matéria. O projeto de lei complementar que propõe reforma fiscal pode, entre outros itens, suspender a realização de concursos e até mesmo criar programa de demissão voluntária de servidores públicos. As instituições que atuam no combate à corrupção estão entre as grandes prejudicadas, pois caso a matéria seja aprovada, correm o risco de serem completamente desmanteladas. Nós vamos fechar praticamente todas
as promotorias iniciais do estado de Mato Grosso. Então, comarcas como São Félix do Araguaia, Rosário Oeste, Nobres, Cotriguaçu, Colniza, nós fecharemos as portas. Não teremos como atender a população. Essa população terá que se direcionar para as cidades polos. Significa o quê? 500 quilômetros para procurar um promotor, um defensor público, um juiz, é o caos. Quando eu tomei posse em 89, eu fui para São Félix do Araguaia, há 27 anos atrás. É um retrocesso de mais de 30 anos, porque São Félix do Araguaia nós teremos que fechar as portas. Cotriguaçu nós teremos que fechar as portas. Colniza, lá no fundão de Mato Grosso, nós teremos que fechar as portas. E núcleos que defendem o quê? O combate ao crime organizado, a corrupção, a improbidade administrativa, o idoso, nós teremos que exonerar servidores. Então, essa população mais sofrida, essa camada que precisa ainda mais da atenção do Ministério Público, infelizmente, será maior prejudicada por culpa exclusiva do Executivo Federal. O prejuízo é enorme, porque a judicialização, como você sabe, ela só aumenta. E com a aprovação do projeto, você estrangula os poderes, né? Poder judiciário, no caso, em tela. E aí faz com que a população vá sentir a prestação jurisdicional. A Defensoria Pública no interior do estado de Mato Grosso terá que fechar suas portas. Ou seja, todas as comarcas, ou a grande maioria das comarcas no interior do estado, ficarão sem a presença da Defensoria, uma vez que a nossa estrutura, né, não será, de acordo com esse projeto de lei, não poderá ser mais mantida. Ou seja, a população vai pagar um alto preço pelo fechamento da Defensoria Pública nessas comarcas. Para tentar reverter a situação, representantes dos poderes de Mato Grosso se reuniram com o líder da bancada do governo de Michel Temer na Câmara Federal para solicitar apoio. No documento, pedem ao parlamentar que articule toda a bancada para que ocorra, pelo menos, a exclusão do projeto de lei da parte que dispõe sobre as medidas de reforço à responsabilidade fiscal. O argumento é de que o projeto causará efeitos nefastos nas instituições. Primeiro, elogiar esse chamamento que o nosso procurador de justiça, Dr. Paulo Prado, fez às instituições e poderes do Estado. Estamos todos juntos nesta situação. Caso esse projeto seja aprovado em Brasília, isso vai representar uma dificuldade muito grande dos poderes e instituições. Haverá uma redução muito grande dos seus recursos e isso vai repercutir, sem dúvida nenhuma, em demissões, grandes demissões, e poderá até inviabilizar a ação dessas instituições e poderes. A intenção é justamente tentar suprimir de um texto onde está se discutindo a renegociação de dívidas de estados e municípios, foi incluído também um teto para gastos de pessoal, incluindo pessoal terceirizados, contratados de todos os setores. Por exemplo, se o órgão faz locação de veículo, esse gasto está também sendo abatido na despesa de pessoal. Então isso é claro que engessa todo o setor, esse teto diminuindo, vai acontecer demissões, vai acontecer um engessamento do Ministério Público, das defensorias, do Tribunal de Justiça, Poder Legislativo como um todo. Então essa preocupação que foi trazida. Com isso, nós já estamos levando isso a Brasília. A ideia é apresentar uma emenda supressiva do texto da PLP 257, retirando do texto o que fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é justamente esse artigo 18 que cuida desse tema e que exatamente acaba dando um retrocesso ao país. Durante a semana, outros assuntos também foram destaque em nosso portal de notícias. Confira. Após a ação do Ministério Público, Justiça determina a reforma da unidade de saúde do bairro Sucuri, em Cuiabá. Fraudes e licitações resultam na condenação de prefeito por ato de improbidade administrativa em Rondonópolis, na realização do evento carnavalesco. Ministério Público vai às escolas da capital com apresentação de teatro sobre abuso sexual e conservação de bens públicos. Já em Sorriso, ex-vereadores que exigiram vantagens ilícitas de prefeito são condenados por ato de improbidade administrativa. Essas e outras notícias você confere no nosso endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. O MPTV termina aqui.
Tenham todos uma excelente semana e a gente se encontra na nossa próxima edição. Até lá!